Abacuque. Eu saúdo todos os ouvintes dessa live com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A inspiração dessa palavra foi ontem pela manhã. Eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo para fazer uma live, né? Um pastor de uma igreja. E na hora veio essa mensagem: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Na hora que o pastor falou, imediatamente veio essa palavra na minha mente. Logo depois a irmã Josi me ligou, perguntando se eu estava à disposição para ministrar na live hoje à noite. E eu disse sim, e o meu coração está cheio de uma palavra. E comentei com ela sobre Abacuque. Hoje de manhã eu peguei o livro de Abacuque para ler. Eles estão me ouvindo? Não sei. Alô? Voltou? Hoje pela manhã eu peguei o livro de Abacuque para ler e a coisa mais interessante, vamos lá no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca ao justo, a justiça é torcida. Esse é o início do livro de Abacuque, onde o profeta ele vai falar com Deus e ele descreve a situação de Israel, ou seja, a situação da igreja. Quantos crentes eu tenho visto abatido? Quantos crentes eu tenho visto confuso? Quando as pessoas eu vejo desanimadas, né? E o pior, as pessoas estão perdendo a esperança num futuro bom. Isso me preocupa, isso tem me preocupado. E eu tenho visto alguns pastores falando muito sobre coisas más, coisas ruins, e outros falando sobre boas expectativas. Hoje pela manhã eu falei com o pastor Jurandir e Deus me inspirou a passar para ele um versículo que está lá em Isaías capítulo 43, no versículo 19, onde Deus, falando através da boca de Isaías, diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está falando para Isaías, e o capítulo todo é um capítulo de restauração de aliança, é um capítulo onde Deus fala sobre a fidelidade dele ao ter escolhido Isaías, ao ter escolhido Israel. E ali ele fala sobre a grandeza, né, de todo Israel passar a pé seco no Mar Vermelho, né? E ali o povo viu a derrota de todo o exército de Faraó. E ele disse assim: isso são coisas do passado. O texto está escrito assim, ó: assim diz o Senhor, versículo 14, que vos redimi, o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos,
isto é, os caldeus dos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora, ou seja, no passado, preparou um caminho no mar, ou seja, abriu o mar vermelho, e nas águas impetuosas são veredas, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Ou seja, ele enterrou no meio do mar vermelho todos os inimigos daquela época de Israel. Morreu o faraó e todo o seu exército. E aí ele fala assim, olha, isso foi maravilhoso. Não está escrito aqui, mas é como se fosse uma visão da mensagem que Deus quer passar para nós. Isso foi maravilhoso, isso foi surpreendente. Mas eu faço coisa melhor no futuro. Eu tenho para você coisas melhores, né? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, quem anda na praia sabe que é difícil andar na areia, porque a areia é fofa. O esforço é dobrado. E ele está dizendo assim, olha, lá no meio do deserto, onde o homem fica perdido, porque todas as visões são iguais. Saber o norte, sul, leste, oeste, sem uma bússola, coisa que não existia naquela época. O cansaço do sol, o cansaço do efeito daquele calor insuportável, né? A falta de água, o solo terrível para se andar, porque o solo é fofo. O esforço de dar 5, 6 passos equivale a andar um passo apenas, por causa do peso do piso, né? Que ele se dissolve com o nosso peso. Aí ele diz assim, ó, nesse lugar que é difícil de andar, eu colocarei um caminho para você passar. E nessa falta de água, eu vou fazer nascer águas, nascente de águas, no meio do deserto para você. Então essa é a disposição de Deus para o povo. Essa é a disposição do Senhor para nós, igreja. Mas Abacuque, voltando lá para o livro, ele começa a conversa com o Senhor, mostrando para Deus que o povo, ele perdeu assim a noção do que é santo. O povo, ele perdeu a noção do que é santo. O litígio se suscita, por essa causa a lei se afrouxa. A briga, a discussão, a peleja do povo contra a vontade de Deus. A falta de buscar o amor, a paz, a comunhão plena com Deus e com os homens. Porque o segundo mandamento, igual ao primeiro, é ame ao próximo como a si mesmo. E o novo mandamento dado por Jesus é amai-vos uns aos outros. E a gente vê o amor se esfriando no meio da igreja. Egoísmo, né? Falsidade. A gente vê essas coisas todas e vê que Abacuque, como profeta, estava percebendo a situação da congregação de Israel e estava clamando ao Senhor. Restaura, Senhor. Aviva o nosso povo. Aviva o nosso povo. E aí depois ele vai falar sobre o inimigo, que era o povo babilônico, que estava contra, que estava pesando, que estava matando aos poucos com a política degradante, né? O povo, a população de Israel. E essas reclamações chegaram ao ouvido do Senhor. E aí no versículo 2, no capítulo 2, está escrito assim, na minha Bíblia está escrito assim, a resposta do Senhor. Irmãos, a primeira vez que eu ministrei numa live aqui para a igreja, eu falei sobre 2 Crônicas 7,14, que se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. E a Bíblia está mostrando que Abacuque orou. Mas não foi uma oração egoísta. Abacuque não estava pedindo um carro. Abacuque não estava pedindo um emprego.
Abacuque estava pedindo para que fosse restaurado o altar da adoração no meio do povo de Deus. E a adoração não é só ir para a igreja, não é só cantar hinos nem ler a Bíblia. A adoração é se deixar transformar pela palavra do Senhor, é fazer tudo aquilo que agrada a Deus, independente das circunstâncias. Ele estava sentindo falta da santidade do Senhor no meio do povo. E a resposta de Deus: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir, se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O primeiro aviso de Deus é: escreve a visão, espera e não esmorece. Escreve a visão, espera e não esmorece. Lá no livro de Isaías eu falei: eu faço coisas novas. Está escrito: Deus faz coisas novas. Espera a visão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para quem está firme na rocha? São tempos difíceis? São. Há uma perseguição do governo, há uma perseguição das pessoas que não são evangélicas. E há também um esmorecimento na fé do cristão. Que isso seja desfeito essa noite no nome de Jesus. Que a nossa fé seja agradável ao Senhor. Que a gente coloque os olhos no Senhor, como Jesus escreveu na Bíblia, lá no livro de Isaías 45:22, né? Que a gente pode ler agora, onde Deus chama a atenção ao povo para tomar uma posição. Que posição é essa? Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diante de tantas aflições, de tantas incertezas, de tantos problemas, da falta de firmeza da igreja muitas vezes, olhe para Jesus. Faça como Abacuque, vá falar com Jesus. Se coloque na torre de vigia. Se coloque sobre a fortaleza e vigie. E espere a resposta de Deus, porque ela virá. E a resposta de Deus, ela é abençoadora sempre, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de dúvidas. Abacuque 2, versículo 4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu escrevi algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu escrevi, eu já falei. A segunda é: perdemos a consciência da onipresença de Deus. Terceiro, perdemos a consciência da onipotência de Deus. E quarto, perdemos a consciência da onisciência de Deus. Ou seja, Deus vê tudo, Deus sabe tudo e Deus pode tudo. Não há limite do agir de Deus. Eu me lembro que eu morava lá em Estela Maris. E todo dia, várias vezes no dia, passava por cima da nossa cabeça um avião indo para o aeroporto. E Stephanie gostava muito do avião. E ela chamava avião de ão, porque ela não conhecia ainda as palavras. Ai, o ão! Papai, ai, o ão! E um belo dia, ela tinha 1 ano e meio mais ou menos, eu fui levar alguém no aeroporto. E quando ela chegou lá, ela viu que
aquele instrumento, aquele objeto pequeno que passava longe fazendo zoada. Era uma coisa enorme, maior do que 4, 5, 10 carros um atrás do outro, maior do que o condomínio onde ela morava. E ela ficou assim tremendamente perplexa, e ela falava assim, ela dizia que o avião era grande demais, que o avião estava no chão e era grande demais. Nós estamos perdendo a consciência da grandeza de Deus, porque estamos vendo Deus de longe. Se a gente chegar pertinho do Senhor, aleluia, se a gente chegar pertinho do Senhor, acaba em nossas vidas as inseguranças, as incertezas, porque o Senhor, Ele é forte e poderoso, não há outro. E Abacuque, vendo a situação difícil do povo, fora da santidade que agrada a Deus, clamou ao Senhor. E depois que o Senhor falou todas as coisas que iria fazer, Abacuque volta a orar. Olha como ele ora. Antes, desesperado, porque longe achava ele, estava o Senhor. Agora, ele ora diferente. Abacuque não viu a situação mudar. Abacuque não viu todo o bem que o Senhor disse que daria ao povo de Israel naquela época. E antes de ver o bem, Abacuque disse essas palavras que se tornaram famosas na igreja. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Precisamos olhar para Deus no tempo da dificuldade. Precisamos nos encher dessa esperança que há no Senhor, porque Ele é forte e poderoso, porque Ele é bom e misericordioso, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, e o texto mostra que na ira dele, se a gente clamar por misericórdia, Ele vai ser misericordioso conosco, né? É maravilhoso ver essas coisas. Precisamos estar confiantes, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Todo dia pela manhã eu estou ouvindo esse hino da Nívia Soares, que é assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E isso tem me enchido, animado, e eu vou trabalhar, e eu boto minha máscara, e eu enfrento as dificuldades, e eu tenho ficado feliz nesses dias, né? Porque eu tenho visto que Deus tem me dado esperança. A gente tem que olhar para o Senhor para ter esperança. Ah, tá difícil? Para tudo e vai orar. Tá complicado? Para tudo e vai orar. Não vê solução para o problema? Para tudo e vai orar. E se coloca na fortaleza do Senhor, na torre de vigia, e espera a resposta do Senhor. E confia, e fala para todo mundo, e compartilha, porque se vier do Senhor a resposta, ela é de esperança, ela é de alegria, ela é de salvação, ela é de livramento, porque o Senhor é bom e alegra o povo. E você que está me ouvindo essa noite, eu quero lhe dizer, Deus te escolheu para se animar com essa palavra e para deixar de viver longe dele e viver perto dele, porque perto dele você vai ver a grandeza que ele tem, vai se surpreender, mas dentro de ti vai gerar confiança, esperança, segurança, fé, amor e o principal que Deus mais quer, arrependimento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a oportunidade. Eu queria orar, irmãos. Amém? Senhor, nós estamos aqui louvando a Ti. Rose, minha esposa, ela falou
isso não é um culto? E Stephanie disse, é uma live. E ela disse assim, mas se não for um culto, eu não quero, eu quero ir para um culto. E a situação, Senhor, nos obriga a fazer culto dessa forma, numa live, um no lugar, outro no outro, mas estamos num só Espírito. A tua palavra diz no livro de João, capítulo 4, que o Senhor é Espírito. E o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito não tem nada a ver com a carne. Senhor, nos enche, Senhor, do teu Santo Espírito, para que seja mortificada a nossa carne, para que todo espírito de angústia, de falta de esperança, todo espírito, Senhor, contrário ao Senhor, que está ministrando as nossas cabeças, ele seja anulado em nome de Jesus. Que nós tenhamos a esperança de um bom futuro, que independente das condições, as situações, nós venhamos a nos alegrar na visão do Senhor, na comunhão com o Senhor, na resposta do Senhor, mesmo que a sua resposta seja de correção. Senhor, é melhor ser corrigido por Ti do que andar assim mesmado em si mesmo, vivendo à mercê da sua própria vontade. Nós precisamos, Senhor, nos render a Ti. Visita a Tua igreja, converte-nos, sara-nos, liberta-nos, nos faz, Senhor, verdadeiros adoradores, que Te atraia pela fé na justiça, na palavra, em Jesus Cristo. Que seja assim as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.